Olá! Glória a Deus! Aleluia! Como que você está nesse dia? Como que você está nessa tarde, nessa noite? Eu não sei. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas eu espero que seja a hora que for. Você seja tremendamente abençoado. Você seja tremendamente agraciado pela mão do Senhor tocando na sua vida, te trazendo paz, te trazendo entendimento, te trazendo um refrigério na sua alma. A paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus é o que eu desejo a você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina aí na sua cabeça, puxa aí na sua memória, aquilo que você mais gosta hoje, aquilo que você mais tem consideração, aquilo que você mais dá valor hoje, aquilo que é mais importante na sua vida. Pensou? Não sei, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais. Pensa aí, pensa. Pensou? Agora imagina que alguém deliberadamente, sem você fazer nada para eles, imagina que essa pessoa viesse e atacasse essa pessoa, essa, essa coisa mais importante para você. Atacasse sem mais nem menos, assim, de uma forma deliberada, uma forma assim. Não, deu vontade e eu tô atacando. Tô falando mal. Tô fazendo piada, tô fazendo chacota. Imagina, o que você faria? Qual seria a sua reação? Como que você agiria? Você ia ficar quieto, calado, numa boa, tratar tudo tranquilo? Ontem, eu não sei se vocês assistiram, eu não assisti. Eu me reservo o direito de não assistir mais essas coisas que afrontam a coisa mais importante que eu tenho na vida, que é o meu Deus, o meu Senhor Jesus, a minha fé, a minha família. Eu me reservo o direito de não assistir essas coisas, não permitir que essas coisas entrem na minha casa. Mas eu não sei se você assistiu, lógico, cada um pensa de uma forma, e eu acho que cada um tem o direito de pensar de uma forma. Mas ontem, durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas, mais uma vez, o cristianismo foi atacado de uma forma deliberada, de uma forma cruel, de uma forma ruim, de uma forma cristofóbica. A gente pode falar assim? Porque hoje em dia nós que somos cristãos, nós que professamos a fé em Cristo, nós estamos sendo tratados de uma forma cristofóbica. E não existe, escuta o que eu vou te falar, não existe nenhuma lei que nos proteja. Não. Existe a lei que protege os homossexuais, existe a lei que protege os negros, existe a lei que protege as mulheres, existe a lei que protege os animais, existe a lei que protege os índios. Mas não existe lei que protege os cristãos. E quando nós vemos cenas como essa que eu vou mostrar para vocês aqui, nós temos que ficar calados, porque nós também não temos voz. A única voz que nós temos é aqui,
nesses canais, e por incrível que pareça, eu não vi muitas manifestações dos grandes líderes cristãos da nossa nação, ou seja, do mundo, que se colocaram contrários a essas cenas. Houve aí uma pequena manifestação da Igreja Católica que considerou como uma coisa irracional, uma coisa de zombaria, uma coisa estapafúrdia, vamos dizer assim. Mas os líderes cristãos da nossa nação, eu não vi muito pronunciamento, muita coisa, apesar de que eu sou daqueles que pensam que Jesus não precisa de advogado. Deus não precisa de advogado. Deus é o justo juiz. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 a 9, nós lemos assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que você sente quando você vê uma cena como essa? Aqui na parte de baixo nós vemos a cena que todo mundo conhece, acredito eu, a cena da Santa Ceia, que foi pintada por um pintor famoso, apesar de eu não concordar com esse quadro, porque Jesus não era dessa forma, os discípulos também não eram dessa forma, mas é um retrato da ceia do Senhor. É um retrato aonde mostra de uma forma respeitosa, aonde se retrata a ceia do Senhor. Na parte de cima nós vemos o que eles chamam de paródia. O que significa paródia, vocês sabem? Paródia? Qual o significado de paródia? Significado de paródia, vamos ver? Recriação de uma obra já existente a partir de um ponto de vista predominantemente cômico. Além da comédia, a paródia também pode transmitir um teor crítico. Ou seja, a ceia do Senhor é cômica? Será que é legal a gente ver as pessoas fazerem piada com a ceia do Senhor? Você, como cristão, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo nos comentários o que você sente quando você vê uma cena dessa. O que você sente quando você vê uma reprodução dessa? O que vem na sua mente? O que você sente dentro de você? Sabe, eu acho engraçado, o que eu quero trazer hoje nessa reflexão nossa é qual é a nossa atitude quando a nossa fé é atacada, vilipendiada, achovalhada, como eles estão fazendo deliberadamente no mundo hoje. Qual é a nossa atitude? Sabe, outro dia eu estava ouvindo uma coisa que eu achei muito interessante. Um cão, cachorro, seja ele de raça ou não,
Quando alguém tenta atacar aquele que o alimenta, quando alguém tenta atacar aquele que faz carinho, que lhe dá, que está com ele, o seu dono, ele ataca deliberadamente aquela pessoa. Um cão. E é engraçado que Deus, ele nos alimenta, ele nos dá fé, ele nos dá esperança, ele nos sustenta, ele nos mantém de pé, ele nos supre de todas as coisas. E muitas vezes nós assistimos cenas como essa e nós não nos posicionamos. Muito pelo contrário, eu ouvi cristãos até dizendo: poxa, que legal! Que bacana, que bonito! Deixa eu tirar isso daqui porque não me agrada muito. Mas eu quero te perguntar, quando você vê cenas assim, como que você se sente? Sabe, quando atacam aquele que é o autor e consumador da sua fé, como que você se porta? Como que você se comporta? Jesus, quando entrou no templo e viu as pessoas transformando o templo numa feira livre, num lugar onde eram vendidos, trocado dinheiro, vendia-se coisas para sacrifício e as pessoas ganhavam dinheiro ali, Jesus sai expulsando todo mundo lá de dentro. Sai com um chicote na mão, retirando todo mundo de lá. E ele fala assim: o zelo da minha casa, o zelo da casa do meu pai me consome. Vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. A palavra de Deus está escrito que a casa do meu pai é um local de oração, um local de sacrifício, um local de culto, de adoração. E nós vemos pessoas, sabe, fazerem chacota, piada das coisas de Deus. E muitas vezes nós concordamos com aquilo e chamamos aquilo de arte. A nossa mente, ela já está tão cauterizada, tão acostumada, que a gente acha aquilo normal. Não, isso é normal. O que você sente quando você vê cenas como essa? O que você sente quando você vê Jesus sendo tratado dessa forma? As coisas de Deus sendo tratadas dessa forma? No livro de Salmo, no capítulo 69, no versículo 9, nós lemos assim: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O salmista está dizendo que o cuidado da casa de Deus consome aquele que ama a Deus. E os insultos, as piadas, as ofensas que são dirigidas a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, caem como se fossem feitas em mim, como se fossem feitas em nós que somos cristãos. Será que você se sente ofendido quando as pessoas falam mal da tua fé? Quando as pessoas tratam as coisas de Deus como essas cenas que nós vimos agora? E entenda bem, eu quero deixar uma coisa bem claro aqui, não tem nada a ver com os personagens daquela cena, não. Tem a ver com o descaso, com o desprezo, com a falta de zelo em que a cena estava sendo retratada. Não tem nada a ver, apesar da Bíblia condenar o homossexualismo, apesar da Bíblia condenar a prática homossexual,
Mas isso é uma outra história. É uma outra história. Sabe, nós temos que respeitar as pessoas. Mas por que que a nossa fé não é respeitada? Por que que a nossa fé precisa ser atacada constantemente? Por que tem tanta necessidade de atacar a fé cristã? E eu te respondo por quê. Porque a fé cristã incomoda. Sabe, nós não precisamos falar nada. A simples forma que nós vivemos já afronta e confronta aqueles que vivem de forma errada. O simples fato de nós sermos observantes da fé de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, já incomoda aqueles que não fazem. As pessoas, elas lutam tanto para provar que Deus não existe, mas elas se esforçam tanto, para descaracterizar e fazer piada e jogar lama nas coisas de Deus. Por que que vocês precisam tanto ofender os cristãos se Deus não existe? Me explica isso. Eu gostaria que alguém me explicasse isso. Se Deus não existe, qual a necessidade de confrontar e enlamear e descaracterizar as coisas de Deus? No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, nós lemos assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe, as pessoas falam tanto de amor. Nós devemos respeitar aqueles que são diferentes, nós devemos aceitar aqueles que são diferentes. E por que que vocês não têm esse mesmo amor por aqueles que seguem a fé em Deus? Por que que vocês não têm o mesmo amor por aqueles que são cristãos e que se dizem seguidores de Jesus Cristo? Por que que na hora de defender as suas diferenças, as suas causas, vocês falam de amor e de aceitação, mas na hora de defender as coisas de Deus, vocês atacam, vocês enlameiam, vocês querem descaracterizar, vocês querem colocar para baixo? Nessa hora não tem amor? No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, nós lemos assim: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Sabe, o pecado, as coisas erradas desse mundo, elas já entranharam tanto na vida dessas pessoas que cauterizou a mente deles. Eles já não fazem mais distinção entre o que é certo e o que é errado. Eles já não fazem mais distinção entre aquilo que pode ou que não pode ser feito. O pensamento dessas pessoas é que, se não vai de acordo com aquilo que eu penso, não presta. E aí o fato, eles têm que atacar, eles têm que denegrir, eles têm que achovalhar, eles têm que tirar o valor daquilo, porque não vai de encontro àquilo que eles pensam. E nós que somos cristãos, nós precisamos nos levantar. Não nos levantar contra essas pessoas, não, mas nós precisamos nos levantar em oração, porque as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, e veja bem o que está acontecendo no nosso mundo. Terremotos no Brasil que nunca existiram. Destruição por causa de
de problemas climáticos, problemas da natureza, enchentes, tsunamis, o mar invadindo a terra, matando milhares de pessoas. E as pessoas começam, depois que acontecem essas coisas, as pessoas começam a se perguntar, mas por quê? Mas por quê? Por quê? Como que Deus permitiu? Aí é Deus que permite. Aí é Deus que deixa. Quando nós colocamos essas cenas, quando nós achincalhamos, enxovalhamos o nome de Deus, aí não, aí tudo bem, aí pode. Mas quando as coisas acontecem, aí é Deus que permitiu. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nós lemos assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, e agora eu estou falando com crentes, com cristãos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Que essa palavra hoje venha nos trazer a reflexão de qual está sendo o nosso posicionamento quando nós vemos esses absurdos que são feitos, esses ataques gratuitos que são feitos contra a nossa fé. E eu ainda digo uma coisa que eu estava conversando com o pastor mais cedo. Deus é tão misericordioso que essas coisas, esses insultos, eles são feitos para Jesus, para Deus. Porque se esses insultos fossem feitos ao Espírito Santo de Deus, não teria mais pecado, não teria mais perdão, aliás, desculpa. Porque a palavra de Deus, ela diz que todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. E o diabo, ele é tão astuto, o diabo é tão inteligente nessa parte, que ele não permite que as pessoas façam blasfêmias contra o Espírito Santo. Ele ataca as coisas de Jesus, ele ataca as coisas de Deus, mas ele não fala contra o Espírito Santo. É interessante isso, né? Que isso sirva de meditação para você, crente. Que isso sirva de meditação para você, cristão. Que você se posicione com os seus joelhos no chão, orando para que Deus tenha misericórdia das pessoas que fazem esse tipo de coisa e chamam isso de paródia. Chamam isso de arte e colocam isso na abertura de um evento que um dia já foi um dos maiores eventos esportivos que existia na humanidade. Hoje em dia, não passa de um evento político, aonde as pessoas se aproveitam para outros fins, menos os fins esportivos. Hoje em dia se vê o fim econômico, o fim político, os ganhos econômicos, mas o fim do esporte não é a primeira intenção mais das Olimpíadas. Se você puder, quiser, dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha, faça os seus comentários aqui. Se você não gostou, dê o seu dislike e diga por que você não gostou. Nos ajude a levar essa palavra para meditação em vários lugares, em várias cabeças, em vários ouvidos.
Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus, os princípios de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Pegue essa palavra e envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Se você tiver coragem. Se você não tiver, não precisa mandar, não. Seja um missionário de Deus. Permita que a palavra de Deus faça a diferença na vida das outras pessoas e se posicione como cristão, como crente, como filho de Deus, em nome de Jesus. Jesus pagou um preço muito alto pela sua vida. Não permita que o nome dele seja levado a piadas, seja levado a lama, como estão tentando fazer. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande. Leve a palavra do Senhor, defenda a sua fé. Seja um crente verdadeiro, em nome de Jesus. Amém e amém. Abreijos para você e até o próximo vídeo.